Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, gente? Vamos lá? Nossa aula de artes hoje, hein? Hoje faremos uma revisão com pontos que geraram dificuldades que muitos alunos não conseguiram responder bem no nosso teste, tá bom? Então, os alunos foram bem, sabiam realmente o conteúdo, outros até sabiam um pouco sobre o assunto, mas não conseguiram se desenvolver, não conseguiram explicar corretamente o que foi perguntado. E outros resolveram estudar somente Gregório de Matos, ou estudou somente Barroco, ou estudou somente um outro assunto lá, quientismo. Aí ficou que justamente na hora dele a maior parte das perguntas eram sobre determinado assunto, justamente o assunto que o cara não deu tanta importância para estudar. Então aí é um problema mais de saber equilibrar os estudos, né? Mas hoje vamos tentar tirar algumas dúvidas, solucionar algumas questões que geram dificuldades dentro dos assuntos que nós já estudamos nessa unidade. E nossa revisão de hoje será feita em uma forma de atividade respondida. Então eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Então muitas vezes foi perguntado durante o teste para os alunos por qual razão o barroco se desenvolveu mais no Nordeste. E alguns alunos não souberam explicar por que essa escola literária, a literatura barroca, teve o maior desenvolvimento no Nordeste e não na região Sul, Sudeste, não em outras regiões. E por que isso aconteceu? A resposta correta seria que, naquele momento, a região Nordeste era a região foco da colônia portuguesa, principalmente a Bahia, por conta do desenvolvimento da cana-de-açúcar, da extração da cana-de-açúcar. Então, o centro do Brasil era justamente a região Nordeste e principalmente a Bahia. Então, por isso, a literatura barroca, a arte barroca, é predominante por ter se desenvolvido mais na região Nordeste, porque ali era o centro do Brasil, era o ponto principal do nosso país diante daquela era colonial, tá bom? Então, era essa a resposta. Alguma coisa desse tipo seria considerada a resposta correta. Uma outra pergunta foi qual a relação do barroco com a contra-reforma? E muitos alunos não souberam explicar. A resposta correta seria que o barroco foi uma ferramenta artística utilizada pela igreja para apresentar também a temática religiosa, uma retomada da religião. Aí nós temos aquele duelo do antropocentrismo com o teocentrismo, né? Então aquele momento de conflito de Deus no centro, o homem no centro, é justamente o momento do barroco, que o homem está dividido. E no meio dessa divisão, o barroco é também uma ferramenta da Igreja Católica para conscientizar as pessoas da importância da religiosidade, da importância de Deus na vida das pessoas. Então essa é a relação do barroco com a Contra-Reforma. O barroco é uma ferramenta artística utilizada para conscientizar as pessoas da importância religiosa, da importância do teocentrismo. Então, mais ou menos essa seria a resposta correta. Dentro desse aspecto que foi falado, cada um elaboraria em suas palavras a resposta correta, atingindo esse ponto que eu falei. Qual a diferença entre cultismo e conceptismo? Aí são características do barroco. São características do barroco. Qual a diferença? O aluno poderia falar resumidamente que o cultismo se preocupa mais com a beleza estética do texto, porque o texto é mais ornamental, tem jogo de palavras. E já o conceptismo se preocupa mais com a ideia do texto, porque aí nós temos apelo à razão, temos um texto mais reflexivo e temos também jogo de ideias. Então a diferença é essa, que o cultismo é mais a beleza visual do texto e o conceptismo é mais a beleza da ideia do texto, do sentido do texto, da poesia. E alguns autores eram mais focados no cultismo, outros no conceptismo e outros faziam uso dessas duas tendências, dessas duas ideias de literatura. Como é dividida a obra de Gregório de Matos? Aí gerou muita confusão. A resposta correta seria qual, professor? Qual seria a resposta correta? É dividida em duas. É poesia lírica e poesia satírica. Pronto, poesia lírica e poesia satírica. Aí tem gente que falou poesia lírica amorosa e poesia lírica filosófica ou religiosa. Está incorreto. Por que está incorreto? Porque essas subdivisões lírica, dentro da poesia lírica, tem as subdivisões amorosa, filosófica e religiosa.
Isso são subdivisões dentro da poesia lírica, certo? Mas como é dividida a poesia, a obra de Gregório de Matos é somente duas. É poesia lírica e poesia satírica. Entendeu? Eu não perguntei como é dividida a poesia lírica de Gregório de Matos. Aí você me diria filosófica, religiosa e amorosa, porque aí é especificamente da lírica. Mas de um modo geral, a obra de Gregório de Matos é dividida em poesia lírica e poesia satírica. E ainda uma outra pergunta: por qual razão Gregório de Matos ficou conhecido como Boca do Inferno? Tem gente que fazia o quê? Como que aquilo nunca foi dito, nunca foi comentado em aula. Então o aluno não assiste a aula, né? Isso por conta da poesia satírica. Outros conseguiram responder. Isso por conta da poesia satírica. Ele criticava todos os setores da sociedade. Então ele não tinha filtro na hora de criticar através da sua poesia. Então ele fazia uma poesia satírica em que satirizava qualquer camada, qualquer setor da sociedade, autoridades, pessoas importantes, pessoas que pertenciam a algum cargo dentro daquela sociedade colonial importante, e mesmo assim ele criticava. Por conta disso, por conta dessa língua grande, ele até mesmo foi exilado, mandado para Angola e tudo mais, como vocês que estudam mais têm consciência disso. Aí com isso ele recebeu o apelido de Boca do Inferno, uma boca que só criticava, só falava mal. Justamente por isso ele recebeu esse apelido. Então foram esses os pontos que eu queria esclarecer, porque é importante que isso será retomado na prova. Então se você não soube responder no teste, se prepare para responder na prova, porque esse assunto também será muito cobrado, certo? Atividade para casa, somente a página 92 do módulo. Comece a atualizar a atividade, semana que vem provavelmente estarei fechando o processual. Não quero chororô, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã com nossa aula de redação. Aí fecharemos nossa semana de estudos, semana de estudos comigo, com aula de redação. Tchau, tchau.